Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, vamos falar sobre como cultivar a vassoura de açougueiro, uma planta medicinal incrível com diversos benefícios para a saúde. Eu vou compartilhar com vocês tudo o que você precisa saber para cultivar essa planta em casa, desde a escolha das sementes até os cuidados diários. Então, se você está interessado em aprender mais sobre a vassoura de açougueiro e como cultivá-la, continue assistindo. A vassoura de açougueiro, Clerodendron quadriloculare, é uma planta tropical que se adapta bem a climas quentes e úmidos. O melhor período para plantá-la é na primavera ou no início do verão, quando as temperaturas estão amenas e há bastante umidade no ar. Evite plantá-la durante o inverno, pois as baixas temperaturas podem danificar a planta. Existem duas maneiras principais de plantar a vassoura de açougueiro, por sementes ou por estacas. Plantio por sementes: mergulhe as sementes em água morna por 24 horas para amolecê-las. Encha um vaso com substrato para sementes e umedeca-o bem. Espalhe as sementes sobre o substrato e cubra-as com uma fina camada de terra. Mantenha o vaso em um local quente e úmido, com temperatura entre 20 graus Celsius e 25 graus Celsius. As sementes devem germinar em cerca de 2 a 3 semanas. Plantio por estacas: corte um pedaço de caule de uma planta adulta, com cerca de 15 centímetros de comprimento. Remova as folhas da parte inferior do caule. Mergulhe a base do caule em hormônio de enraizamento. Plante o caule em um vaso com substrato para mudas e umedeca-o bem. Mantenha o vaso em um local quente e úmido, com temperatura entre 20 graus Celsius e 25 graus Celsius. As estacas devem enraizar em cerca de 4 a 6 semanas. A vassoura de açougueiro pode ser cultivada em vasos, o que a torna uma ótima opção para apartamentos e varandas. Escolha um vaso com pelo menos 30 centímetros de diâmetro e com furos de drenagem. Use um substrato rico em matéria orgânica e bem drenado. Regue a planta regularmente, mantendo o solo úmido, mas não encharcado. Fertilize a planta a cada 2 semanas durante a primavera e o verão. A vassoura de açougueiro prefere solos ricos em matéria orgânica e bem drenados. O pH ideal do solo é entre 6,0 e 7,0. A planta também precisa de bastante luz solar, mas pode tolerar sombra parcial. Escolha um local que receba pelo menos 6 horas de sol por dia. A vassoura de açougueiro é uma planta que atrai borboletas e beija-flores. A planta também pode ser usada como cerca viva. A vassoura de açougueiro é relativamente resistente a pragas e doenças. A planta pode ser tóxica para animais de estimação, por isso é importante mantê-la fora do alcance deles. Cultivar a vassoura de açougueiro é uma tarefa relativamente fácil, desde que você siga as dicas acima. Com os cuidados adequados, você poderá desfrutar das belas flores e folhagens desta planta por muitos anos. A vassoura de açougueiro, também conhecida como Ruscus aculeatus, é uma planta resistente que se adapta a diversos tipos de solo. No entanto, para um crescimento ideal, o ideal é um solo bem drenado, fértil e levemente ácido. Se o seu solo for muito argiloso, adicione areia ou matéria orgânica para melhorar a drenagem. O pH ideal do solo para a vassoura de açougueiro é entre 5,5 e 6,5. A vassoura de açougueiro pode ser propagada por sementes ou por divisão de touceiras. A propagação por sementes é um processo mais demorado, mas é uma boa opção se você quiser obter um grande número de plantas. Para propagar por sementes, semeie-as em um substrato levemente úmido e mantenha-as em um local quente e bem iluminado. As sementes devem germinar em cerca de 2 a 4 semanas. A propagação por divisão de touceiras é um processo mais rápido e fácil. Para dividir uma touceira, basta retirar a planta do vaso ou do solo e dividi-la em várias partes, cada uma com pelo menos 3 a 5 brotos. Plante cada divisão em um vaso individual ou no solo, em um local bem drenado e com bastante luz solar. A vassoura de açougueiro é uma planta de baixa manutenção que não precisa de muitos cuidados. No entanto, é importante regá-la regularmente, especialmente durante os períodos de seca. Evite encharcar o solo, pois isso pode causar o apodrecimento das raízes. A vassoura de açougueiro também se beneficia de uma fertilização anual com um fertilizante balanceado.
A poda não é necessária para a vassoura de açougueiro, mas pode ser feita para controlar o tamanho da planta ou para remover os ramos mortos ou doentes. A poda deve ser feita no final do inverno ou início da primavera. A vassoura de açougueiro é uma planta relativamente resistente a doenças e parasitas. No entanto, ela pode ser afetada por alguns problemas, como a podridão das raízes, a mancha foliar e os pulgões. A podridão das raízes é causada pelo excesso de água, por isso é importante regar a planta com moderação. A mancha foliar é causada por um fungo, e pode ser tratada com um fungicida. Os pulgões são pequenos insetos que se alimentam da seiva da planta, e podem ser controlados com um inseticida. As bagas da vassoura de açougueiro amadurecem no outono. Elas são de cor vermelha brilhante e têm um sabor amargo. As bagas podem ser consumidas frescas ou usadas para fazer geleias, compotas e licores. As bagas também podem ser secas e usadas como decoração. Para colher as bagas, use uma tesoura de poda afiada para cortar os ramos com as bagas. Lave as bagas em água fria e seque-as com um pano limpo. As bagas podem ser armazenadas na geladeira por até uma semana. A vassoura de açougueiro é uma planta versátil e de fácil cultivo que pode ser usada para diversos fins. Com os cuidados adequados, você pode desfrutar desta planta por muitos anos.